Dark Romance versus livro de tabu. Não são a mesma coisa, mas eles são muito parecidos, então a gente vai conversar sobre cada um dos tipos. Dark Romance eu posso falar com um pouco mais de propriedade. O Dark Romance, ele não é dark porque tem um hot diferentão, que usa as coisas não convencionais. Isso não torna um livro dark. O que torna um livro dark é as suas temáticas. A gente vai ter um mocinho que é simplesmente obcecado pela protagonista, vão ser mafiosos, aí a gente já pode entrar talvez numa classificação de livro de máfia mesmo, mas são mocinhos não, eles são protagonistas que não são do bem. E ao final da história, eles não vão ter redenção, eles não vão se apaixonar e mudar. Então vai ser um assassino que vai se apaixonar pela protagonista e no final ele vai continuar sendo um assassino. Muitos traumas são abordados, são personagens que já passaram por situações de abuso, a gente tem bastante morte, relacionamentos são, na maioria, tóxicos, a gente entra naqueles mocinhos que são simplesmente obcecados, então tocou na minha mulher. Mas mesmo esses assuntos não podem ser jogados de forma banal, pra gente ter aquele clássico tentar defender uma coisa que não tem defesa, dizendo que é um dark romance. Então os temas vão ser abordados de acordo com o que eles necessitam, de forma para que não aconteça ambiguidade de romantização. Então não é ler aquilo e ficar na dúvida se a autora está romantizando ou não. Então se tem uma cena hot um pouco mais pesada, diferente, quem lê, quem conhece, digamos assim, o protagonista tá perseguindo a mocinha de máscara. Exemplo pra você entender. Quando a autora vai descrever essa situação, por mais que ela seja diferente do que a gente tá acostumado no romance, porque é um dark, os personagens vão estar o quê? Gostando daquilo. Então, quando você vai ler o Dark, você vai perceber que a mocinha está numa situação muito inusitada aqui na vida real, né? Porque é um Dark Romance. Mas que ela, através da descrição, está gostando. A gente ainda pode ter o consentimento duvidoso. Não vai falar assim, ok, pode acontecer, mas toda a narrativa, você entende que ela está gostando daquilo. A partir do momento que a protagonista só passa medo, nojo. Recentemente li um exemplo disso, que aí a gente vai entrar na discussão que você tem que o Dark é para maiores de idade, mas a gente sabe que menor de idade tem acesso. Por isso que requer um cuidado, todas as autoras que escrevem Dark devem ter. Aí agora o tabu. O tabu, ele também mexe com coisas que não são convencionais, mas vai para uma camada mais abaixo. Então, o romance tabu vai trabalhar com um romance que está fora totalmente da sociedade. Irmão com irmão, pai com filho. E também aluno e professor, também chefe e funcionário, padre e freira. São relações chocantes. Precisa ter hot? Não. Apesar de muitos ter. A função desses livros é chocar. Esses livros vão trabalhar as emoções da gente lendo aqui. Ética, culpa. Qual que é o problema? Precisa ter um extremo cuidado muito maior do que um dark, porque você vai trabalhar assuntos pesadíssimos que tem que ser tratado de acordo com a sua gravidade. Coloca uma relação muito pesada. Eu preciso trabalhar isso de forma. E o que eu quero passar para quem tá lendo? Eu vou trazer um exemplo de um livro que eu li, inclusive. Vou trazer um exemplo aqui de um livro que eu li, de Penelope Douglas, Birthday Girl, onde ela fica com o pai do namorado. Também classificado só como um age gay. Mas é um romance tabu, porque não é uma relação convencional. E eu posso dizer com propriedade que quando eu li esse livro faz tempo, eu nem tinha uma bagagem literária tão boa quanto eu tenho hoje. A autora trabalhou essa relação de uma forma excepcional. No fim do livro, tu simplesmente tem todo o background dos dois personagens, tem desenvolvimento, e no final você fica assim, que casalzão. Mas quando você começa a ler o livro, você fica tipo, como assim, pô? E aí a autora vai trabalhando isso ao longo da história de forma brilhante. Eu sou muito fã desse livro. E tem a resolução no final, junto com todo o background que deve ter lidando com um assunto desse. Então, antes de julgar qualquer gênero literário, a gente precisa aprofundar sobre o que é e não apenas colocar tudo num saco e isso aí.